executivo de tecnologia, empresário, especialista em inteligência de negócios, baseado em dados e em tecnologias como inteligência artificial e Big Data. Eu converso hoje com o cientista da computação, especializado em neurociência, bioinformática e inovação, Wander Muniz. Wander, seja muito bem-vindo ao Nossa República novamente. É um prazer voltar a conversar com você. Mauro, prazer imenso estar aqui de novo batendo papo com você. Eu espero que a gente consiga dialogar e evoluir tão bem quanto foi da primeira vez. Fico muito feliz pelo convite de novo. E vamos em frente. Adoro esse tipo de conversa. Pois é, eu fico muito preocupado, porque, claro, eu sou leigo, eu sou jornalista, a gente procura se informar um pouco, mas eu acho relevante demais que a gente possa falar para as pessoas. O público da nossa República é um público formador de opinião, é um público que toma decisões, enfim. E me preocupa muito como é que a gente trabalha, como é que a gente convive com as tecnologias novas, né? E a cada mês, a cada dia, você tem novidades, enfim. E eu gosto muito de conversar com você porque você tem uma leitura de tendência do que está acontecendo, tem uma visão global desse setor e tem uma linguagem muito bacana, muito fácil da gente entender. E eu queria perguntando para você, começar perguntando o seguinte: 5G já está sendo instalado nas capitais brasileiras, Cuiabá começou a instalação, ainda a gente não conseguiu sentir grande diferença, grande mudança, mas você consegue ter já a percepção da mudança para o 5G? Mauro, é uma pergunta muito boa, com um tema muito interessante. Pelo seguinte, as pessoas, eu acho que de forma geral, vão demorar um pouquinho para perceber o 5G na vida delas. O 4G, que é o que a gente está mais acostumado a usar, ele trabalha numa frequência de ondas de mais ou menos 700 MHz, se eu não me engano, no Brasil. Isso é equivalente a você trabalhar com um tubo de água de 2 polegadas, né? Mais ou menos isso aqui. E o que acontece quando você trabalha com um tubo de água de 2 polegadas? Você consegue que ele seja longo, né? Você tem uma extensão longa e passa a água por ele numa pressão alta, mas em baixo volume. O que acontece com o 5G? 5G ele trabalha numa frequência, no Brasil, se eu não me engano, a banda que está reservada para ele é de 3,5 GHz. Ou seja, nós aumentamos muito o quê? A largura do cano. Agora eu tenho um tubo deste tamanho, que parece aqueles tubos de vazão quando a gente vê a prefeitura quebrando a rua e colocando aqueles canos de esgoto, de concreto. É essa vazão que o 5G vai permitir. Só que olha só, quando você está trabalhando com um tubo pequeno para fazer a sua reforma em casa, que você vai estender ele para sair do ponto de saída de água até o chuveiro, você consegue usar um cano muito longo, porque ele é fino, ele consegue dar pressão e isso faz com que a água passe. Quando você está trabalhando com um tubo largo, a pressão diminui, mas você passa muito mais água. O que acontece? Os seus steps são menores. Se você observar, inclusive aqueles caninhos da rua, eles são pequenos, eles têm blocos menores. E se a gente lembrar, a maioria das pessoas que tem roteador em casa já tem a opção de 2G e 5G, que são duas bandas diferentes. E o que acontece? Quando ela vai ficando longe do roteador, ela só consegue pegar sinal do 2G. Porque o 5G precisa de várias interconexões para ele conseguir fazer o fluxo da informação, o fluxo do dado, a onda propagar. Então eu preciso ter muito mais antenas repetindo a informação para que ela consiga hoje ter o mesmo alcance que, por exemplo, o 4G tem. E a quantidade de antenas ainda é pequena. E isso tem uma infraestrutura física que acaba gastando tempo para eu subir a antena, para fazer isso funcionar. E vai fazer com que o impacto que o 5G prometeu
do ponto de vista da mídia, né? Agora o 5G vai revolucionar, tudo vai ser muito mais rápido. Ele vai demorar mais do que a gente espera para acontecer por conta dessa deficiência, de eu ter que colocar muitas antenas para eu conseguir ter a mesma razão. Quando você fala vai demorar mais, você tem ideia de quanto tempo as pessoas vão ter que esperar? Porque existe uma ansiedade, né, em torno do 5G, né? Porque se falou muito da internet das coisas, olha, vamos controlar minha casa a partir da internet, do meu celular, enfim. As pessoas estão... E a verdade é que todos nós, de uma maneira ou de outra, nos habituamos em sempre estar esperando um pouco mais de tecnologia, as novidades, enfim, sentir esse efeito. Quando você fala, olha, tem toda essa infraestrutura de antenas tal nas cidades para poder a gente sentir esse efeito, você tem uma noção de quanto tempo esse processo vai durar? Porque a gente já sabe que vai acontecer primeiro nas capitais, depois vão indo para as grandes cidades, etc., até que um dia vai chegar em todos os lugares. A melhor estratégia que as companhias de telefonia podem utilizar para isso é utilizar em parte da estrutura das antenas que já existem hoje. Só que a tecnologia que está nessas antenas não é a mesma que consegue suportar a frequência de ondas do 5G. Então, muitas delas você realmente precisa trocar todo o equipamento. E isso tem um custo e um tempo que não dá para a gente falar assim, em 2 meses está tudo resolvido. Às vezes você tem problema de acesso ao prédio para trocar, às vezes você tem uma antena que está numa região geográfica de difícil localização, você precisa subir um morro para trocar uma antena, que está lá no topo do morro para, né, mandar as ondas para uma esteira. Então, se a gente for pensar em tempo, as capitais com certeza vão ser mais rápidas. E eu acredito que as que começaram, Brasília foi a primeira, São Paulo, eles vão ter mais velocidade. Acredito que em 1 ano a gente começa a ter essa percepção. Mas os interiores, eles vão ser mais lentos, e aí eu não consigo dizer prazo, porque existem fatores que são complicados para as companhias de telefonia, né? Fazerem essa logística de mudança dessas situações. Se a gente pensar, até hoje tem região do Brasil que funciona na internet 3G, né? Sinal de rádio básico, sinal de rádio simples. É uma antena de rádio captando sinal ainda. Bom, então a gente ainda vai sofrer um pouquinho para chegar nessa essência final, né? Então isso dá tempo para que as empresas, sobretudo as empresas que precisam estar sempre se antecipando aos fatos, se reequipando, se reestruturando, elas vão ter bem um tempo para ajustar os seus negócios. Você consegue avaliar que tipo de impacto as empresas de todos os gêneros elas vão sofrer com o 5G? Impacto positivo, obviamente. Claro, não, tem muito impacto que vai vir positivamente para as companhias e obviamente isso acaba nos afetando porque todas elas estão olhando de alguma forma para nós, enquanto indivíduos, como consumidores, né? Imagina que hoje eu consigo... um dos fatores, por exemplo, que impede a evolução mais rápida de um carro autônomo é o fato de que eu preciso ter muitos sensores respondendo em alta velocidade para que não haja um problema no piloto automático do carro. Eu não consigo fazer isso quando o tubo era desse tamanho, eu só consigo fazer isso agora que o tubo é grande. A hora que eu tiver antenas suficientes para fazer o dado trafegar a este ponto, eu começo a viabilizar usos de tecnologias como um carro autônomo, por exemplo. Eu posso começar a trazer empresas para o cenário nacional, por exemplo, que vão trabalhar com segurança. Eu posso ter câmeras conectadas respondendo em tempo real sobre determinados tipos de acontecimento. Hoje a gente já tem câmeras que detectam um carro parado no acostamento, numa zona perigosa, por exemplo, na descida para a praia em São Paulo, que você tem uma ponte e o carro não pode parar. Eu tenho câmeras que conseguem responder isso numa velocidade alta. Só que para elas funcionarem, você precisa de cabo de fibra.
passando pela beira da estrada para ela responder em tempo real. Eu não vou mais precisar desse tipo de infraestrutura para essa câmera funcionar a hora que o 5G estiver disponível, por exemplo. Hoje eu tenho um custo muito alto, quando eu estou numa grande rodovia, você Só tem sempre para aquele canteiro do veículo. só para pontuar, você está dizendo o seguinte, que o 5G vai eliminar a fibra que hoje é tão cobiçada por todo mundo? A internet de fibra ótica? Não totalmente, não eliminar totalmente, mas em muitas situações em que eu só tenho ela como recurso por conta do tempo de resposta que aquele equipamento precisa, e ela é cara, eu talvez não precise mais dela. Hoje eu preciso trafegar uma fibra na beira de uma rodovia inteira, porque é a única forma de garantir que aquela rodovia e os equipamentos de monitoramento dela deem a resposta necessária no tempo necessário. Talvez não, eu vou baratear muito destes pontos usando 5G, porque nem todo equipamento, nem toda situação precisa de tempo de resposta praticamente real, né, o que está acontecendo neste tempo presente. E o 5G possibilita isso. Além de que, a partir do momento que eu consigo colocar 5G dentro dos aparelhos celulares e esses aparelhos conseguem chegar numa comunidade carente, ele permite acesso a mais conteúdo para um aluno, por exemplo, da rede pública, em que ele precisa consumir ensino de uma outra forma. Ele precisa complementar o estudo dele. Hoje a gente tem uma dificuldade de fazer esse conteúdo chegar porque a conexão é ruim. E a partir do momento que você consegue dar esse tipo de acesso a um aparelho, esse aparelho pode ir lá, rotear ele para várias outras estações, e esse consumo de dados pode ser feito por mais gente com melhor qualidade. Ou seja, você tem um impacto em cadeia que ele é muito grande. Imagina que esse mesmo um aparelho que existe hoje dentro de uma casa, numa comunidade carente, que roda um 3G ou um 4G, na hora que ele compartilha, é impraticável de usar. Você não consegue usar. Com o Não. 5G, você vai conseguir fazer com que a família acesse. Você vai conseguir permitir com que uma criança consiga adquirir um conhecimento ou trazer Isso com conteúdo um maior único para celular. dentro do ensino dela, né? Por exemplo. Com um único aparelho celular, ele Isso com consegue um único celular. compartilhar, vira um roteador capaz de atender uma família de 4, 5 pessoas. Exatamente. Ah, Exatamente. muito interessante. Pensa na Agora, saúde. A você. saúde que a gente já está vendo muita coisa na saúde, a gente já viu notícia na pandemia, principalmente, dos wearables, né? Os relógios inteligentes, avisando que fulano teve um infarto e aciona o SAMU para ir pegar ele em casa, ou um senhor de idade que caiu, está lá no chão, não tem condição de mobilidade, o aparelho detecta. Esse tipo de ação, ela passa a ser em tempo real, porque aquele aparelho, numa banda 5G, ele responde praticamente no tempo que a coisa está acontecendo. Então, o relógio detectou uma possibilidade de infarto, ele já avisa o SAMU. Esse indivíduo está passando mal. Hoje, esse risco é alto de não acontecer, porque pode ter que o sinal caiu, pode ser que fique lento, eu não consiga entregar. Então, assim, você tem um impacto em cadeia muito grande. Do jeito que você coloca as coisas, agora no próximo bloco a gente vai dar uma guinada, porque a gente está vendo o 5G como uma alternativa de negócio para as empresas, para o uso pessoal. Você citou aí essa coisa de atender as pessoas, de ter um acompanhamento médico, etc. Mas você falou também da questão da educação. Hoje, o grande problema quando você fala em acessibilidade para a educação, para as pessoas terem acesso à internet, enfim, que é o grande desafio, mas o 5G acaba permitindo que o poder público avance com muito mais rapidez nesse sentido. De que maneira você vê o Estado brasileiro, os estados, as prefeituras, a União, se utilizando dessa ferramenta para prestar serviços públicos mais eficientes? Mauro, é um cenário muito, muito interessante, porque
o governo, o Estado, na forma como ele deve prover certos subsídios para a população, ele vai depender de usar tecnologias como o 5G para conseguir atingir massa. Vamos pensar em volume. Tudo aquilo que tem muita coisa que eu preciso atacar, eu vou precisar, em algum momento do tempo, sem sombra de dúvida, lançar mão da tecnologia. O caso que a gente falou da educação, por exemplo, no bloco passado. A educação, para que eu consiga atingir todos os alunos de uma forma mais equitativa, eu preciso usar tecnologia, eu preciso ter conteúdo digital, por exemplo, eu preciso ter mecanismos que permitam com que o aluno tenha uma cadeia de aprendizado diferente. E você não consegue entregar isso para a população se você não tiver uma forma de fazer isso circular. Não adianta eu colocar um site, não adianta eu criar um vídeo no YouTube se lá na favela o aluno não tiver como acessar isso. E é este ponto em que o poder público hoje vai fazer um grande diferencial. Do mesmo jeito que a gente teve muitos projetos por aí nos últimos anos, das prefeituras principalmente, colocando internet nas praças, internet na rua e tudo mais, agora, essa mesma ideia, este mesmo projeto, utilizando do 5G, vai permitir com que mais pessoas acessem mais conteúdo e consigam ter uma formação melhor. Ou seja, eu tenho o meio para. Agora, o que nos falta? Isto é um fato. A gente precisa ter uma política pública para a produção desse tipo de conteúdo. A tecnologia vai permitir com que ele chegue nas pessoas. Mas a gente tem um débito anterior, que é como é que eu crio este conteúdo e coloco para as pessoas acessarem. Porque não é simplesmente fazer um vídeo e fiz um vídeo. Eu preciso incentivar as pessoas a fazer esse consumo. Só que quando eu não tenho o meio, que no caso é o 5G, não adianta, eu tenho todo o resto da cadeia parada. Só que agora eu tenho o meio. Então eu não tenho mais, inclusive, a desculpa, eu não tenho mais a justificativa de falar, não vou fazer uma política pública para incentivar a saúde, para incentivar a educação através da tecnologia com conteúdo. Porque eu não tenho como chegar nessas pessoas. Agora você tem. Você não tem mais você não tem mais essa muletinha que você usava. Isso, você não tem mais significa que o setor público não vai poder mais. Olha, mas ainda não dá. Né? Ele vai ter que se mobilizar, pensar nisso, investir recursos nisso. A gente tem... esse assunto é importante porque a gente começa agora a ter relatórios do que aconteceu com a educação durante a pandemia. A gente começa, Rio de Janeiro tem estudos, São Paulo tem estudos nacionais já mostrando o tamanho do prejuízo que a educação brasileira, os adolescentes sobretudo, crianças, enfim, tiveram com relação à educação nesse período de pandemia. E é preciso que a gente consiga recuperar esse tempo perdido. Enfim, nós vamos tratar desses relatórios que estão saindo num outro programa aqui no Nossa República, mas é importante, nós estamos num momento que o país está mudando, renovando seus parlamentares, seus governantes, enfim, mudando os governos e recomeçando a gestão daqui a pouquinho. E é importante, e esse debate não está ocorrendo e não ocorreu na campanha eleitoral, né? Isso é muito interessante, porque, aliás, o que menos se viu foi proposta nessa campanha, né? Então a gente fica preocupado, porque daqui a pouco nós vamos perder tempo pela inércia dos gestores públicos, né? Que precisam efetivamente encontrar mecanismos, e essa ferramenta me parece que é vital nesse sentido, né? Não só em relação ao conteúdo, porque já existe uma preocupação de produção de conteúdo, mas de fazer chegar, né? Que o problema na pandemia foi que não chegava para um contingente muito grande de estudantes, não é isso? É exatamente isso. A gente hoje não tem... Imagina o seguinte, imagina um gestor público, seja do executivo, do legislativo, em qualquer posição que ele esteja, gerando incentivo,
e a gente trabalha muito com um modelo de incentivo fiscal na indústria automobilística brasileira, né? Imagina tendo uma dessas esferas do Estado incentivando uma fábrica de um carro autônomo no Brasil. Ele vai demandar tecnologia de construção na fábrica com muito 5G, o veículo em si vai precisar muito de 5G, e a gente não tem nenhuma política pública desenhada para com que eu faça a educação rodar na mesma velocidade de um carro autônomo. A gente tem um abismo muito grande sendo criado por conta da ausência da política pública e não por conta da ausência da tecnologia. Isso fica muito evidente. É muito comum, aliás, a regra é que o poder público sempre caminhe atrás dos problemas, muito atrás dos problemas, isso falando em tempo e espaço, né? E já não há mais essa possibilidade, a sociedade anda muito rápido, a tecnologia anda muito rápido e a gente espera que o poder público seja efetivamente mais eficiente nesse sentido. Sim, eu acho que assim, a gente precisa melhorar a máquina do Estado, e eu entendo a máquina ser como ela é. Existe um motivo, uma razão, uma lógica para aquilo existir no formato que ele existe. Mas não justifica que a gente seja tão moroso na adoção de tecnologias. Durante a pandemia, por exemplo, eu acompanhei alguns amigos meus que têm startups e fizeram coisas relacionadas à saúde e tentaram fazer doação daquilo que eles tinham criado para ajudar a população, e o processo burocrático para um órgão adotar aquilo era grande. Eu quero falar assim, eu não tenho como, eu já estou doando. Eu preciso que o órgão só aceite e use. Não, mas eu preciso fazer uma comissão para a comissão aprovar, eu tenho que ter não sei o que, aí tem que mandar um ofício para o ofício, aí eu vou ter... Aí a burocracia... Né? É um negócio complicadíssimo isso. Na verdade, assim, me parece que, não sei se você concorda, que a inovação, a tecnologia, esse mundo está extremamente acelerado e a gestão... E aí não é só a gestão pública. A gestão pública está lá no fundo da linha de trás lá da caminhada, né? Aí as empresas ficam aí no meio do caminho e a tecnologia está lá na frente. E nós não conseguimos chegar, acompanhar, quer dizer, andar... Eu não estou falando nem para ser vanguarda, mas para pelo menos caminhar ao mesmo tempo, né, Wanda? Essa é uma coisa que é complicada. A gente tem um déficit tecnológico no Brasil que, em relação aos países de ponta, ele é grande. Algum tempo atrás, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, teve uma última medição que eu me recordo, a gente chega a ter um déficit de 3, 4 anos em relação à adoção de tecnologia. E eu não estou nem falando de criação, estou falando de adoção. 5G é um bom exemplo, né? 5G é um bom exemplo, isso aí. É adotar. Só que tem um outro número que, para mim, ele é mais alarmante no Brasil. Nos últimos 10 anos, nós perdemos na escala de produção de tecnologia 18%. Preciso lembrar o número exato, se agora é 18 ou 15. Mas nós caímos na escala produtiva em relação à tecnologia, criar tecnologia, 15%. É muito. Ou seja, para onde o mundo está indo e no modelo que o mundo está hoje, né, o mercado e o sistema econômico como ele gira globalmente, a gente está ficando cada vez mais dependente disso e cada vez mais a gente deixa de ser o mundo, quando eu digo a gente, o mundo, né, deixa de ser simplesmente gerador e consumidor de commodity e cada vez mais passa a ser gerador e consumidor de serviço. E isso emplaca tecnologia em toda a cadeia de produção. A gente está ficando para trás nisso em relação ao mundo. E isso é preocupante. Do mesmo jeito que a gente cresceu muito em commodity, porque tem uma força econômica muito grande, a gente deixou de investir naquilo que é o caminho para onde a economia global está indo. O que provavelmente vai gerar nos próximos 5 anos um descolamento econômico do país em relação a isso.
Enquanto a gente tem uma dependência muito grande da China como manufaturadora do mundo, né? E hoje, não só manufaturadora, mas geradora de conhecimento, posso falar pela minha área, a inteligência artificial, se eu não me engano, a China é o terceiro país que mais publica artigo no mundo na área. Ela não era nada há 10 anos atrás, mas assim, nada, 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 nada. Hoje ela é a terceira. Ela está gerando conhecimento, está investindo em criação de tecnologia para a massa em cima disso. E onde nós estamos? Nós estamos decaindo. Nós perdemos 15% de produção tecnológica nos últimos anos. Isso com certeza vai ser um impacto gigantesco. Então, assim, imagine que se a gente está deixando de produzir tecnologia e conhecimento científico nesse sentido, quanto a gente está atrás na adoção de política pública. E isso acaba impactando diretamente a produção das empresas nacionais. As empresas multinacionais acabam tendo influência de outros países, de outras linhas de produção. Mas a nossa cadeia produtiva, quando a gente olha para as empresas brasileiras, principalmente as pequenas e médias empresas, que é o grosso dos CNPJs do Brasil, a gente tem pouca inovação tecnológica. E eu não estou falando de inovação pura, qualquer tipo de inovação tecnológica. A gente tem pouquíssima inovação tecnológica ocorrendo no país. As empresas de pequeno e médio porte, elas precisam desse tipo de inovação, porque elas não têm acesso, não é de fácil acesso para elas, ir na China, ir na Europa e nos Estados Unidos, trazer tecnologia para o país. Elas precisariam dessa coisa, desta produção acontecendo aqui dentro. E isso, com certeza, vai ter um impacto gigantesco na economia nos próximos anos, sem sombra de dúvida. Você tocou num assunto extremamente preocupante, que o Brasil, obviamente, é um grande produtor de alimentos e os alimentos são essenciais à vida humana, etc. O agronegócio de Mato Grosso é muitíssimo avançado. E é mesmo, se a gente comparar com uma década e meia atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há uma certa acomodação nesse sentido, né? Na falta de pensar o que vai acontecer amanhã e como a gente deve se posicionar para disputar nesse mundo globalizado. Mas a gente percebe que precisamos avançar mais rápido, né? Sob o ponto de vista da sustentabilidade, de preservação ambiental e do uso da tecnologia como uma ferramenta de aumentar a produtividade, de se conectar com o mercado global. Eu te interrompi para ir para o comercial, por favor. Imagina, a gente estava falando, Mauro, exatamente da tecnologia agrícola no Brasil. E, de fato, o Brasil é muito avançado em tecnologia agrícola, isso não tem dúvida. A gente sabe usar isso muito bem. Você falou, as colhedeiras no campo conectadas diretamente com a bolsa, a produção, você já sabe o que está acontecendo, como é que está fazendo. O grande segredo da tecnologia agrícola brasileira é conseguir produzir mais no mesmo espaço de solo que há 20, 30 anos atrás. A gente aumentou nossa produção sem aumentar na mesma proporção o espaço físico que se usava. A gente está tendo uma expansão de espaço físico, derrubadas, desmatamento e tudo mais, né? Só que a produção cresceu muito mais do que isso. Por quê? Porque se usa muito tecnologia para isso. Só que isso é o que... talvez eu pareça alarmante, mas não quero ser. A gente está usando tecnologia para resolver na força bruta. Por que eu digo isso? Infinito só existe em cálculo. Ou seja, todo tipo de recurso tem algum tipo de fim. Se a gente lembrar, e a gente puxar pela história, no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, existiam algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, preocupadas com o aumento da população e o risco de a gente ter, de fato, a previsão malthusiana de a população começar a morrer de fome. Porque a técnica que a gente tinha na época
não tinha a capacidade de produção escalável como era a escala de crescimento da população. E aí vem um indivíduozinho lá e bota nitrogênio no fertilizante e consegue aumentar a capacidade produtiva do solo a partir daí. E a gente vence lá de novo, né, a curva malthusiana. Isso vai acontecer de novo em algum momento do tempo. E não está muito longe disso acontecer. Porque se a gente pensar em sustentabilidade, eu vou ter que restringir o espaço, o avanço de uso da terra. E o que a gente está fazendo para aumentar a produtividade ou ter outros meios de produção que nos coloquem ou que nos mantenham na vanguarda da produção de alimentos no mundo como nós somos hoje? Quem está estudando isso não somos nós. Quem está estudando isso é a China, quem está estudando isso é os Estados Unidos. Quem está desenvolvendo carne em laboratório não é a gente. Quem está desenvolvendo formas de você ter produção de vegetais em jardins verticalizados não somos nós. Quem está desenvolvendo tecnologia para melhor plantio de comestíveis não somos nós. É aí que eu falo que a gente está deixando de olhar para um lado da tecnologia, para um lado da produção tecnológica, que em algum momento do tempo nos vai ser caro. A gente está apostando que a nossa capacidade de entregar alimento para o mundo, ela é infinita, e ela não é infinita. Aí a gente tem um problema sério, porque vai chegar uma hora em que não vai ser viável fazer a produção dentro do Brasil. E a gente já viveu isso uma vez na história. A borracha é um ótimo exemplo disso. Porque ficou muito mais barato extrair borracha fora do Brasil do que extrair borracha no Brasil. E nem sequer a gente falou de um avanço tecnológico. Foi simplesmente levar semente para um lugar onde logisticamente era mais barato extrair borracha. Como, aliás, faz hoje o mercado global, né? Quer dizer, a China tem um crescimento muito grande nessa área de manufatura, exatamente porque consegue produzir mais barato que outros países. Então, os Estados Unidos produzem quase tudo que é tecnológico na China, né? De celular a automóvel, peças, enfim. É impressionante isso. Eu lembrei só de um outro item, que esse é pouco conhecido, mas, de novo, como a gente falha nessa observação do futuro olhando para a tecnologia. Você sabe do que é feito a principal essência do Chanel número 5? Não faço a menor ideia. E eu gosto de perfume. O principal componente da produção da essência do Chanel número 5, o perfume mais famoso do mundo, é feito de pau rosa, madeira amazônica, que foi levada para fora para ser produzido lá porque era mais barato. Aliás, a gente tem uma dificuldade enorme de produzir de forma sustentável na nossa floresta, né? Eu acho que é esse ponto que há um nível grande de atraso, né, Wander? Porque assim, não dá para a gente entender, aceitar. Você pega Mato Grosso. Mato Grosso tem 60% da sua área preservada. 40% é agricultura, são as cidades, são as estradas, etc. Isso é um nível de preservação excepcional, que é preciso ser mantido. E nós temos ainda a possibilidade de ampliar nossa produção agrícola sem derrubar um pé de árvore, né? Porque você tem pastagem, você tem uma série de áreas degradadas que não estão sendo cultivadas, né? Mas, ao mesmo tempo, você convive todos os anos com o desmatamento ilegal, com as queimadas ilegais por conta desse desmatamento ilegal, uma tentativa irracional da gente avançar sobre a floresta quando não precisamos disso, né? O que a gente precisa, me parece tão óbvio, é usar todo o conhecimento que a gente tem, toda a tecnologia que a gente tem para ampliar a produção sem precisar produzir essa destruição, né? A consequência dessa irracionalidade
a gente sente no mercado. Graças a Deus, as empresas, as grandes empresas que exportam as commodities e tal, estão absolutamente preocupadas com isso, porque o futuro delas, do negócio delas, depende do mercado internacional e depende da sustentabilidade. Então, é preciso abrir a cabeça de todas as pessoas que estão na contramão, né? Sim. E é disso que você fala, quer dizer, precisa aumentar a produção de alimentos? Precisa, senão daqui a pouco vai faltar, né? Mas para fazer isso, primeira coisa, muita tecnologia e muita sustentabilidade, né? Uma coisa que vai acontecer, Mauro, isso é um achismo meu e talvez seja mais um sonho da minha cabeça. Mas à medida que a tecnologia for evoluindo e ela se tornar cada vez mais um instrumento de geração de benefícios para a humanidade, a gente vai precisar de um novo contrato social no mundo. O contrato social vigente, ele não vai ser mais factível, porque vai ficar muito desigual os abismos. Se eu tiver uma concentração de riqueza e uma concentração de produção na mão de poucos, eu vou gerar um abismo muito grande. E o mercado hoje, a economia, né, o mercado capitalista, e aí não estou nem defendendo se é capitalista, se é socialista, o modelo econômico do mundo, até hoje, foi pautado por escassez. Você tem alto valor agregado, aquilo que é raro. Né? Aquilo que é commodity, você tem valor baixo, você precisa produzir muito para que você tenha algum ganho financeiro. Se você produz pouco e aquilo de alto valor agregado, você tem uma escala muito grande. Ou seja, a estrutura econômica é baseada em escassez. À medida que eu uso tecnologia, eu começo a ter cadeias que produzem volume suficiente para atender toda a população, sem o mecanismo de escassez no modelo econômico. Só que para isso acontecer, eu preciso de um contrato social novo. E um contrato social novo é uma coisa complicada de você fazer. Mas em algum momento do tempo, o volume que a tecnologia vai fazer com que as coisas caminhem vai exigir que o mundo repense a forma como a economia gira hoje. Isso vai ser imprescindível. Ou nós teremos, sim, algum tipo de cataclismo malthusiano por algum fator. Porque eu vou criar muitas escalas entre os níveis da pirâmide social, e isso vai ser impactante em todas elas. Eu vou precisar dar um jeito de fazer isso reduzir, porque senão a própria economia não se sustenta. Sustenta, né? E você está falando uma coisa super importante e que me remete a uma situação. As pessoas precisam pensar. Quem pensa precisa expor, precisa trazer essas preocupações ao debate. Eu acho que nos últimos anos, quer dizer, em que pese a gente teve essa situação da pandemia, mas a própria pandemia mostra o quanto é possível o ser humano reagir com rapidez e com eficiência até diante de situações graves, como foi essa pandemia. Quer dizer, nós tivemos a solução da vacina em tempo recorde, como nunca antes se viu, né? Está aqui. A tecnologia permitiu isso, a ciência permite isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente convive com negacionismo, com conservadorismo que não se sustenta na argumentação lógica. A gente quer dar passos para eras medievais e a gente não tem volta nisso aí, né? Agora precisa ver, gente como você precisa falar mais, precisa estar presente nos debates. É verdade, porque, gente, peraí, gente, olha lá, isso aqui está acontecendo, isso vai acontecer. Não é possível que a gente não consiga trabalhar melhor essas coisas, né? Mas aí a gente precisa de espaços como o seu para ter essa discussão, porque esse tipo de discussão nem sempre é interessante para os espaços onde a informação chega para a população. Porque, venhamos e convenhamos, não é todo mundo que vai abrir esse tipo de conversa num horário nobre da TV, por exemplo. Então a gente precisa... Mas precisa. A gente precisa criar canais para este tipo de discussão. E se a gente não começar agora, a gente vai, de fato, ficar atrasado. E
como é sabido na história, quem vai ficar para trás acaba sempre sendo prejudicado nessa escala de mudança. Uma coisa que a gente tem notado muito, muito mesmo, nos últimos anos, é a quantidade de pessoas interessadas em trazer um discurso novo em prol da sociedade, né? E cada vez mais olhando para como eu posso ter mecanismos, principalmente com tecnologia, eu volto para esse ponto porque é minha casa, né? Que podem ajudar a gente. A quantidade de startups que a gente tem olhando para isso é enorme. Precisa de apoio, precisa de evolução, precisa de espaço de debate. Quando a gente fala, por exemplo, de que eu posso ter daqui a alguns anos, isso existem especialistas em inteligência artificial que acreditam nisso, eu ter a IA evoluída ao ponto de eu não precisar mais ter nenhum tipo de trabalho entediante na vida, vai precisar com que a gente crie mecanismos para sustentar essas pessoas, ou elas vão morrer, e aí a gente volta, mas por malthusiana, né? Eu vou perder população porque eu simplesmente não tenho como sustentá-la. Só que se aquele trabalho já existia e aquele trabalho tinha um custo, né, que era o salário de quem fazia aquilo ali, para onde foi esse dinheiro? Foi para o bolso de alguém. Por que esse dinheiro não está sendo usado? Por que a gente não está começando a criar políticas públicas que vão olhar para isso justamente para eu não ter este declínio? E eu começo a investir, inclusive, na cadeia educacional para formar pessoas que trabalhem com outras coisas. A gente tem curso de torneiro mecânico ainda rodando no Brasil hoje. Num mundo em que a gente está falando, em que Tudo que o robô faz tudo, né? Sabe exatamente que o robô faz tudo. A gente ainda não tem escala para algumas áreas, mas a gente já sabe que isso vai acontecer. É uma questão de tempo, é uma questão de capacidade econômica, é uma questão de você baratear custo de produção de algumas coisas, mas é um caminho sem volta. E aí o que você falou, tem gente querendo se prender a um universo lá para trás. Sabe o que vai acontecer? Meu pai falava uma coisa que era interessante, né? Algumas pessoas, elas simplesmente precisam passar o tempo delas. Ou seja, elas vão morrer para poder as coisas novas surgirem. Porque você não vai conseguir fazer com que elas mudem. Só que mora um perigo nisso. Se a gente não preparar a mente dos novos para entender como é que o mundo está se movendo e como é que a sociedade pode ser beneficiada com isso, a gente vai sempre ter alguém puxando o carro para trás. Aí mora a minha grande preocupação, de como é que a gente tem formado a nossa juventude em função dessas situações que a gente está tendo hoje em dia no mundo. Wander, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria continuar conversando, porque eu acho super relevante a gente poder tocar com alguma profundidade em alguns temas. Pena que o tempo pouco é pequeno e a gente não tem a condição de levar o debate mais adiante. Mas vamos falar mais vezes. Wander, muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, Mauro. É sempre maravilhoso conversar com você. Obrigado, querido. Um grande abraço, até a próxima semana.